pessoal, eu sou o Giro Buori e no Conselho de Mestre de hoje o tema é: qual o melhor aditivo para a sua argamassa? Lucas, esses três aqui são os fera, assim, dos aditivos para argamassa. Qual que é o brabo mesmo? Gino, vamos lá. Quando a gente fala de aditivo para argamassa, né, não tem melhor, né, para nossa obra. Tudo vai depender da situação que a gente vai utilizar cada um deles, né, no nosso reboco, no nosso chapisco. Então, existe o melhor para cada situação. Quando a gente fala de chapisco, né, a gente precisa de um aditivo para fazer com que aquele chapisco tenha aderência, né, na nossa alvenaria, né, nos nossos blocos, na nossa parede de concreto. Então, para esse caso, o Murafã 38 é o mais indicado, porque ele é um aditivo, né, ele é um adesivo para chapisco, ele tem cola, tá? Então é um material que ele tem cola e ele vai garantir uma maior aderência daquele chapisco, né? Por outro lado, quando a gente vai aditivar a nossa argamassa, pensando na impermeabilização, pensando em ter uma argamassa, um reboco com menos permeabilidade, como por exemplo um reboco de área externa, que vai ter batida de chuva, que pode passar um pouco de umidade pela textura, pela tinta, e a gente quer ter aquele reboco aditivado com material que vai proteger contra a passagem de umidade. Hidro-On, né? O Hidro-On, ele vai, dentro da nossa argamassa, ele vai trabalhar como se fosse um hidrofugante, e então ele protege contra a passagem de umidade. Beleza. Por fim, né, quando a gente fala de melhorar a trabalhabilidade, deixar aquela massa de reboco mais leve, pensando muito mais em acabamento, né, pensando também, né, em facilitar a vida do pedreiro, na hora que ele vai chapar aquele paredão, vai argamassar ele inteiro, né, e depois ele vai acabar, aí o melhor aditivo é o Centipor Alvenaria, que ele é um aditivo plastificante. Então, ele trabalha como se fosse um incorporador de ar, ele deixa a massa um pouquinho mais aerada, sem mexer na resistência, tá? E a massa fica um pouco mais leve. Então, para esse caso, para a gente ter mais trabalhabilidade, né, deixar a massa mais plástica, mais fácil de acabar, o Centipor é melhor. Então, por isso que é importante a gente deixar isso claro para a galera. Não existe o melhor aditivo, existe o produto ideal para cada situação. E aí, aproveitando o Conselho de Mestre, é legal a galera conhecer, né? Às vezes o pessoal vê o balde e nem sabe o que tem dentro, né? Então, o Centipor, por exemplo, que é esse plastificante, ele vai ter essa tonalidade, né? Uma cor meio de chá, parece um chá mate, né? Então esse aditivo a gente vai colocar na água, né? E a água a gente vai adicionar na areia, no cimento, né? Para deixar ele, né? Para deixar ela mais aerada, mais plástica. Então ele tem essa tonalidade, tá? Às vezes o pessoal olha, tá acostumado com aditivo branco e isso é normal com esse produto. O Hidro-On, né, ele já é material, a gente já vê que ele tem um pouco de carga, né? Então a gente sempre vai abrir esse balde, né, misturar bem ele. Aqui a gente já deu uma homogeneizada, mas ele muitas vezes pode, né, ter separação da parte sólida, da parte líquida. Então mistura bem ele até ele chegar na consistência. Mesma coisa, a gente vai adicionar ele na água, misturar aquela água que a gente vai utilizar na areia, no cimento, e aí sim a gente bate a nossa massa. Então ele vai deixar ela menos permeável. Já o Murafã 38, o pessoal está muito acostumado, que é o adesivo para chapisco, né? É como se fosse uma cola que a gente vai colocar no nosso chapisco para ele ficar bem aderido na base. Ele já é um pouco mais fluido, mesma coisa, tá, Gino? Sempre, né, os aditivos a gente coloca na água, né, de amassamento, mistura aquela água com o aditivo. Na hora que a gente diluiu, aí sim a gente adiciona a água no caixote, né, bate com a areia com o cimento e a gente vai ter as argamassas com as propriedades de cada aditivo. Oh, show de bola, Lucas, obrigado. Gostou? Ó, não esquece de dar seu like, escrever aqui embaixo quais os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal Mestre Consultor MC.